Olá, bem-vinda a este mini curso em que vamos falar sobre como começar e como dar o primeiro passo em direção aos seus sonhos e à criação do seu negócio. O meu nome é Mia de Seixas e estou muito feliz por a ter aqui hoje. Portanto, bem-vinda a este mundo. Se é a primeira vez, sobretudo, que está a ter contacto connosco, eu estou mesmo muito contente por a ter aí desse lado. E antes de começarmos, eu gostava de lhe dar os parabéns e que tirasse a oportunidade para dar os parabéns também a si própria, pelo ato corajoso que teve hoje. Começar um negócio é das coisas mais difíceis e mais corajosas que alguém pode fazer e muita gente tem dificuldade em dar este primeiro passo que você está a fazer de tomar a decisão e de pôr as mãos à obra. E, portanto, é um momento importante e gostava que desse, está na altura de dar uma palmadinha nas costas a si própria e de agradecer, porque aquilo que fez hoje demonstra, de facto, muita coragem e, por isso, parabéns. Neste mini curso vamos falar das estratégias para enfrentar as dificuldades, sobretudo ao início, de como começar um negócio, não só que vai ser de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que efetivamente está à procura, que a vai permitir ter mais tempo, sentir-se mais realizada e também ter mais liberdade financeira, mas também construir um negócio com um propósito, com coração, com alma, que faz com que as pessoas não só tenham vontade de ter mais do seu produto pela qualidade que ele tem, como também que se tornem fãs incondicionais da sua mensagem e do porquê que faz aquilo que faz. E eu sei como começar pode ser difícil. Isto provavelmente será ainda pior se o seu cérebro funcionar mais ou menos como o meu, que é quando temos uma ideia nova, quando começamos a pensar e a tomar algumas decisões em relação ao tipo de negócio que queremos criar, parece que o seu cérebro começa a disparar em todas as direções ao mesmo tempo. Portanto, começa a ter imensas ideias de vamos fazer isto, depois vamos fazer aquilo, depois era engraçado, era fazer não sei o quê. E aquilo é tanta coisa, que tantas ideias novas e coisas criativas que nós queremos fazer, que acaba por parecer às vezes que é tanto trabalho e aquilo está tão desorganizado na nossa cabeça que ficamos só frustradas e desistimos. Alguma vez lhe aconteceu? Pois é, isto é o que acontece à maioria das pessoas criativas, das pessoas que fazem negócios também com um propósito por trás, e foi certamente aquilo que me aconteceu a mim também há muitos anos. E ao início eu acabei por dar por mim cheia de sentimentos de culpa, de achar se calhar eu não sou assim tão boa como aquilo que eu achava que devia ser. E por isso mesmo adiei durante muito tempo as minhas ideias, pus os meus sonhos em pause durante imenso tempo. E quantas mais mulheres nós trabalhamos aqui no Mia de Seixas, mais eu percebo que há imensas pessoas a passarem exatamente por isso. De facto, é uma sensação normal. É estranho é quem não passa por elas. E por isso mesmo, criámos esta estratégia que permite às pessoas organizarem-se e que foi comprovada não só por mim, como também pelas dezenas de mulheres que todos os meses ajudamos a lutarem pelos seus sonhos, a encontrarem alguma direção para aquilo que estão à procura de fazer. E, portanto, é uma estratégia que está comprovada. Então nós hoje vamos falar dos primeiros 3 passos e das primeiras 3 mudanças que precisa de fazer na sua vida para ser bem-sucedida no negócio que quer ter e na construção da ideia em si. E então vamos falar sobre como fazermos o shift mental que nos vai permitir deixar de nos sentirmos com medo, frustradas, ansiosas, só com a ideia de criar um negócio em si. A seguir vamos falar sobre tarefas, sobre como perceber exatamente que tarefas é que tem que fazer, por que ordem é que as deve fazer e de como construir um plano de execução para o seu projeto sem acabar completamente exausta e confusa e desistir a meio. E por fim vamos falar sobre o tempo. Como é que vamos gerir o tempo? Como é que vamos conseguir ter mais foco e ser mais produtivas durante o pouco tempo que muitas das vezes temos disponíveis, sobretudo quando estamos a começar e se calhar ainda tem um trabalho a tempo inteiro ao mesmo tempo, ou tem os miúdos em casa, a família, as tarefas todas que tem para fazer. Portanto, como gerir este tempo assim? Mas antes de irmos àquilo que interessa, eu gostava de tirar esta oportunidade também para me apresentar. Acredito que esta possa ser a primeira vez que me está a ver e que me está a conhecer. O meu percurso
em termos de carreira, começou de uma forma muito diferente daquela em que estou hoje. Eu sou de serviço social, portanto, comecei por trabalhar com populações em risco, pessoas em situações vulneráveis. Trabalhei com sem-abrigo, com pessoas com deficiência e com outro tipo de dificuldades acrescidas. E uma das coisas que eu aprendi durante o tempo em que estive perto destas pessoas foi que todos nós temos dentro de nós aquilo que é preciso para mudarmos a nossa vida e construirmos de facto aquilo que são os nossos sonhos. Às vezes só precisamos de um bocadinho de ajuda, ali de um empurrão, de um ombro amigo ou alguém que nos ajude, mas todos nós temos, quando efetivamente queremos, a capacidade de mudar a nossa vida completamente. E acreditem que eu vi muitas vidas mudar de forma completamente radical. Coisas que vocês nem sequer conseguem imaginar. Isto deu-me assim uma fé, uma esperança muito grande na humanidade. Mais à frente, eu fui trabalhar sempre no contexto social, em algumas empresas privadas que, embora estivessem relacionados com os cuidados de saúde, etc., tinham o aspecto de serem privadas. E foi aí que cresceu o bichinho daquilo que é as redes sociais, o marketing. Portanto, a forma como podemos crescer negócios que têm, de facto, um propósito maior do que o negócio em si, que estão relacionados com melhorar a vida e criar um impacto no mundo, mas tendo por base aquilo que são as ferramentas de marketing e de gestão de equipas e da empresa e tudo mais. Ao longo da minha atividade, da minha passagem por esses sítios, eu fui aprendendo cada vez mais e, portanto, ao início de uma forma bastante informal, com a informação que encontrava da net e cursos que fui fazendo, e depois também, eventualmente, acabei por regressar ao ensino formal e estudar marketing. E, entretanto, também já fiz muita outra formação, entretanto. Durante este percurso, conseguimos não só mudar a vida de muitas pessoas, como também de muitas empresas. Para ter uma noção, houve empresas que chegaram às minhas mãos com dívidas mensais gigantes, na ordem dos 2.000 euros ou mais, portanto, de prejuízos mensais que essas empresas tinham. E com estas estratégias e com estas coisas conseguimos mudar completamente aquilo que era e hoje em dia são negócios altamente rentáveis e que funcionam muito bem. Com isto tudo, eu fui também percebendo que, e quanto mais tempo passo a entender como é que funciona o mundo dos negócios, etc., mais percebi da dificuldade acrescida que ter um negócio tinha para uma mulher. Não só devido à desigualdade salarial que existe entre os homens e as mulheres hoje em dia, em relação ao estigma em si que existe também em torno das mulheres e das suas capacidades, como também todos os tipos de expectativas que são criados em torno da mulher no nosso país e na sociedade em que nós vivemos. As mulheres ainda têm a seu cargo grande maioria daquilo que são as tarefas relacionadas com o cuidado, não só dos filhos, como também dos mais velhos, e muitas vezes não só do seu, mas também do marido. As mulheres trabalham ainda em casa mais 1h45 em tarefas domésticas do que os homens. E aqui estamos a falar em média, porque provavelmente existem casos em que são muito mais. E todas estas circunstâncias fizeram-me perceber, de facto, havia imensas mulheres a precisarem de ajuda neste sentido de como criarem melhor o seu negócio e, portanto, o Mia de Seixas nasceu desta vontade de dar a todas as mulheres todas as ferramentas que elas precisam para continuarem e para não desistirem dos seus sonhos. Cada vez que volta a pegar no seu projeto e a pô-lo na gaveta, está não só a desistir do seu projeto em si, como está a desistir da sua família, portanto está a dar-lhes a impossibilitar-los a oportunidade de crescer, de a terem mais feliz, de terem mais tempo consigo e provavelmente de terem mais rendimentos também. Está a desistir do seu país, porque o seu negócio é uma forma, embora hoje em dia esteja só ainda no formato de ideia, é uma forma de estimular a economia, é uma forma de empregar pessoas, se for precisar ter empregados a uma certa altura. Está a retirar ao país também, e à economia do nosso país, a possibilidade de crescer. Nós passamos imensas horas a trabalhar.
certo? Se formos a ver que vamos trabalhar todos durante mais do que 40 anos, mais do que 40 horas por semana, em basicamente todas as semanas do ano, as horas que nós passamos a trabalhar são imensas. E quando estamos a fazer algo que não nos faz felizes, que não nos faz sentirmos realizadas, que não nos faz sentir mais próximas de nós próprios e dos nossos sonhos, estamos a deitar a nossa vida ao lixo. Estamos a desperdiçar o nosso tempo nesta terra, que já é tão pouco por si só. E por isso mesmo, é importante que não desista de si. É importante que não desista daquilo que quer fazer. Não só porque isso vai ajudar a sua família, o seu país, a economia de nós todos a andar mais para a frente, como também a vai permitir a si viver a sua vida e os poucos anos que tem nesta terra da melhor forma possível. Com este mini training que nós vamos fazer hoje, eu vou partilhar consigo, então, as minhas estratégias base para começar. Não vai ser uma coisa muito completa, até porque não temos muito tempo, mas vamos abordar os básicos, aquilo que precisa para começar. Depois, exatamente como é que a coisa se faz, isto já é uma conversa que vamos ter noutra altura. Mas aquilo que precisa de já saber e de ter em si para poder pôr mãos à obra, está aqui. E, sobretudo, como fazer sem ficar completamente frustrada. Eu não vou dar-lhe técnicas que vão exigir que trabalhe 24 horas por dia, mesmo que ainda esteja a trabalhar. Não lhe vou dar técnicas que vão exigir que pare de dar atenção às pessoas que gosta, que pare de ser feliz, ou que pare de ter tempo para si, para descansar também. Mas vamos dar técnicas que são realistas e que são adequadas a cada caso. Se tem muito a acontecer na sua vida, provavelmente não vai conseguir andar tão depressa. Vai andar mais devagar. Mas, de qualquer das formas, se não for em 2 meses, é num ano, mas vai chegar lá na mesma. E estas técnicas podem ser aplicadas a qualquer tipo de agenda, a qualquer tipo de situação familiar e, inclusive, a qualquer tipo de situação económica. E então, a primeira coisa sobre a qual eu quero falar consigo é sobre formas de combater esta frustração e a dúvida inicial que acontece. E se ainda está numa fase em que se sente quem é que eu sou para fazer isto? Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isto. Porquê é que eu havia de fazer quando já existem tantas pessoas exatamente na mesma área na qual eu quero trabalhar, que são tão boas, que levam tantos anos à minha frente, que já sabem tão mais que eu e que já têm efetivamente clientes e, portanto, já têm todas as estruturas que precisam para continuar a crescer? Porquê é que eu haveria de fazer isto? Desengane-se se acha que é a única. Porque sentir isto é das coisas mais normais. Todas nós já passamos por isto. Todas nós vamos passar de vez em quando. Há muitos dias em que choramos um bocadinho quando vamos no banho. É normal, faz parte do processo. E é o que torna o processo tão engraçado. Porque construir um negócio é mais do que... Porque construir um negócio bem sucedido é mais do que o negócio em si. Mas também é levar-nos a nós próprios a outro nível. É conseguirmos construir uma coisa que vai para além de nós. E isso é tão engraçado e tão divertido. E é tão bom. Estas coisas todas que sente são conhecidas como o síndrome do impostor. Eu não tenho conhecimento, eu não sei, há pessoas melhores que eu, já há pessoas a fazer, o mundo já não precisa de mais um X, Y, Z, aquilo que for. Isto é conhecido como o síndrome do impostor. E o que é o síndrome do impostor? É exatamente quando alguém que não é um impostor, ou seja, que tem efetivamente capacidades para fazer aquilo que se propõe a fazer, passa por este tipo de pensamentos. E se eu lhe disser que mais de metade dos alunos de Harvard, da Business School de Harvard, sentem também eles este síndrome do impostor. De certeza que me ia dizer, isso é impossível. Eles são de Harvard, são os melhores do mundo. Porquê é que eles haveriam de sentir isto? E muitas vezes, quando nós sentimos isto, aquilo que nós estamos verdadeiramente a sentir é medo. Nós temos medo de falhar, porque queremos ser bem-sucedidos, mas não conseguimos ainda prever vários fatores. Temos medo daquilo que as pessoas vão achar de nós, não só que as pessoas vão pensar, mas quem é ela para fazer aquilo? Mas quem é que ela acha que é? Ou
ou temos medo de falhar e pensamos no que é que as pessoas vão achar sobre nós. As pessoas vão achar que eu sou uma fraude, vão achar que eu tive este trabalho todo para fazer isto e na verdade fui mal sucedida. E estes são pensamentos que nos passam pela cabeça, muitas vezes passam-nos de forma até inconsciente e que se transmitem depois, não só neste síndrome do impostor, portanto nesta crença de que nós não somos boas o suficiente, como também se pode muitas vezes transformar em paralisia da ação. E nesta parte eu gostava mesmo que me ouvisse com atenção, porque muitas das vezes isto pode acontecer de forma inconsciente e disfarçado de outras coisas. Esta paralisia é quando o nosso medo de falhar ou de não sermos o suficiente, que é um medo muitas das vezes completamente irracional, completamente inconsciente e que não tem motivo nenhum para lá estar. Muitas das vezes aquilo que vai acontecer é nós vamos arranjar desculpas para nós próprios para não nos colocarmos na situação em que temos de fazer as coisas. Ou seja, eu tenho esta ideia que eu gostava de levar para a frente. Eu tenho este projeto que eu gostava de concretizar, mas eu não o faço. E não faço, porque continuo a dizer a mim própria eu não tenho tempo, porque continuo a dizer a mim própria eu não tenho aquilo que eu preciso. Se as condições fossem ideais, se eu tivesse 2 semanas de férias agora seguidas e se eu tivesse 10.000 euros, eu conseguia pôr isto a funcionar. Eu nem sequer olho para outras opções ou outras formas de fazer as coisas. Eu precisava ter este ambiente, eu acredito, continuo a acreditar que precisava ter este ambiente ideal. Ou então, quando nos sentamos para fazer as coisas, de repente começamos a olhar à volta e pensamos, eu preciso mesmo de limpar a casa está um caos, está muito desarrumada, eu vou limpar a casa. Ou então ainda, e isto já é numa fase bastante mais séria da coisa, mas acontece a muita gente, que é, eu estou muito cansada, eu preciso dormir. Assim que nos sentamos em frente ao computador, pensamos, estou muito cansada, vou dormir. Vou fazer uma siesta e depois nunca mais voltamos, não é? Ou preciso de ir. Portanto, todas estas coisas que nos impedem de nós começarmos e as desculpas que nós criamos para nós próprios para não começarmos são formas inconscientes de nós nos autossabotarmos simplesmente porque nós temos medo. E, portanto, aquilo que eu gostava, o exercício que eu gostava que começasse a fazer é que sempre que arranja uma desculpa, sempre que em vez de trabalhar no seu projeto vai fazer outra coisa qualquer, pense: será que isto é uma desculpa que eu estou a fazer porque estou com medo? Ou, efetivamente, é verdade? E não se deixe enganar nem manipular a si própria. Seja honesta, não precisa de ser honesta comigo, não precisa de ser honesta com o mundo, precisa só de ser honesta consigo própria. Será que é mesmo verdade? Ou será que é uma desculpa que está a dar porque tem medo? E há algumas outras coisas ainda que eu gostava que pensasse em relação a este medo. Nomeadamente, será que tem mesmo falta de conhecimento para fazer aquilo que quer fazer? E, se tem, como é que o pode ir buscar? Onde é que está esse conhecimento? Será que não tem as ferramentas que precisa? Vivemos numa época digital, qualquer coisa, ou praticamente qualquer coisa pode ser aprendida à distância de um clique. Nunca houve tantos cursos online como há agora, nunca houve tantas formas de aprender. Se não tem esse conhecimento, será que o pode ir buscar? E porquê é que não o está a ir buscar? Ou quando diz, mas já existem tantas outras pessoas a fazer isto, porquê é que eu hei de fazer também? Entendo, ouço. A questão é, quantas dessas outras pessoas é que querem fazer as coisas, é que fazem exatamente iguais assim? E aqui a resposta vão ser algumas. Quantas dessas pessoas é que são você? Nenhuma. Nenhuma outra pessoa no mundo tem as mesmas histórias, tem o mesmo propósito, tem o mesmo sentido de humor, a mesma personalidade, a mesma forma de transmitir conhecimento, a mesma forma de criar que você. Você é um evento único no mundo, é única. E é a única vez que alguém com as suas características vai fazer aquilo. As pessoas hoje em dia, muito mais do que comprarem aquilo que nós fazemos, elas vão comprar o porquê de nós fazermos o que fazemos e a quem é que estão a comprar. As pessoas querem comprar com pessoas que se identificam
com pessoas que lhes dizem alguma coisa e são as suas características particulares enquanto pessoa, é a sua personalidade, os seus objetivos, a sua forma de ver o mundo que a torna diferente. Se não pensemos, quantas marcas de roupa existem no mundo? Tantas. E compra da mesma forma a todas? Provavelmente não. Quantos cantores existem no mundo? E ouve os mesmos? Ouve todos da mesma forma? Provavelmente também não. E é uma questão de personalidade e de fatores de diferenciação. São as características específicas que fazem a diferença. E há ainda outra coisa que eu gostava que pensasse antes de lhe propor um exercício para fazer neste training, que é, da próxima vez que fores assaltada por estes pensamentos, há uma coisa que eu quero que se lembre, que é a única diferença entre quem já está a fazer aquilo que quer fazer e você é que eles já começaram. Vou dizer outra vez que é para ouvir bem. A única diferença entre as pessoas que estão a fazer exatamente aquilo que quer fazer e você é que elas já começaram. Podem ter algum tempo de avanço, mas você consegue apanhá-las se quiser. Porque não há ninguém no mundo igual a si. Isto é factos, é ciência, ok? Não é... E quando eu digo não há ninguém igual a si, não é aquelas questões todas de autoajuda e não sei o quê, e aquelas tretas todas que nós somos bombardeados hoje em dia. Mas é verdade. São os seus aspectos específicos, é o quão bem conseguir identificar quais são os seus aspectos específicos, as suas diferenças e transmiti-las. E haverem outras pessoas que são mais parecidas consigo, que vão vê-la, que vão ouvi-la, que vão identificar-se e vão querer mais de si, vão querer comprar de si, que vão fazer a diferença. Para esta parte do training, eu vou-lhe pedir que assim que eu acabar de dizer isto, que ponha este áudio em pausa e que faça o seguinte exercício. Divida uma folha em 4. Faça uma cruz no meio da folha. E vai ver que vão formar-se 4 quadrados. No primeiro quadrado vai pôr quais é que são as suas qualidades, conhecimento, as ferramentas que já tem, que a vão fazer ser bem-sucedida neste negócio. No quadrado à direita deste, eu vou querer que escreva que recursos é que já tem, em termos técnicos, em termos de tempo, em termos mentais, pessoais, etc. Que recursos é que já tem que a vão fazer ser bem-sucedida. Portanto, primeiro, quais são as qualidades, as coisas que são intrínsecas a si, que estão dentro de si. Do outro lado, aquilo que já tem que a vão fazer ser bem-sucedida, em termos de recursos, coisas mais externas. Nos de baixo, nos quadrados de baixo, no lado esquerdo, vamos colocar aquilo que nós não temos em nós que possa ser um problema. Ou seja, qualidades que nós devíamos ter, capacidades que nós devíamos ter que se calhar não temos. E vamos olhar depois para estas questões e vamos perceber como é que nós podemos ultrapassar este problema. Eu sei que sabe e a resposta certa está dentro de si. Será contratar alguém, pedir a alguém que nos ajude com X, Y e Z, arranjar uma solução para isso. Perceber que esses são os pontos fracos, que esses são os seus problemas e pensar, não tem que chegar já a conclusões, mas ir pensando em quais são as soluções para esse problema. E a seguir, no da direita, vamos pôr o conhecimento que falta e vai ser bastante clara sobre como é que o vai encontrar. Pausa agora e quando terminar pode pôr play e vamos para o próximo exercício. Bem-vinda de volta. Então, já esteve a fazer o exercício muito bem. Se é daquelas pessoas que faz batota, quer ouvir até ao fim e depois fazer os exercícios todos, está tudo bem na mesma. O importante aqui é que não arranje uma desculpa para si próprio para continuar a adiar esta decisão, ok? Prometa-me que vai tomar as ações, porque conhecimento sem ação não serve absolutamente nada.
Não serve para nada nós sabermos as coisas e não as conseguirmos implementar ou não começarmos a implementar na nossa vida e no nosso negócio. Vamos então agora, por falar em implementar, vamos agora à segunda parte, que é falar sobre as tarefas. Lembra-se no início quando eu falava das ideias todas que lhe vão aparecer na cabeça? De coisas diferentes que quer fazer? E provavelmente nos primeiros dias, nos primeiros tempos, ou se for como eu durante os primeiros anos, vai ter constantemente ideias novas. Quando o nosso cérebro funciona desta forma, em que nós temos muitas ideias e somos pessoas altamente criativas, isto é muito bom, porque vamos, em tempos de crise, conseguir dar a volta às coisas, vamos nos tornar resilientes e vamos ter formas de continuar, mesmo quando as coisas não estão a correr exatamente como nós estávamos à espera. Portanto, ter muitas ideias é bom, mas pode também ser o seu pior inimigo. Isto, sobretudo, se todas essas ideias não a permitirem encontrar uma forma de se focar e de ter uma linha clara daquilo que tem que fazer, dia após dia, após dia, após dia, e estiver constantemente atrás de novas coisas que de repente está a trabalhar numa coisa, aparece uma ideia super engraçada, outra coisa qualquer, larga aquilo que está a fazer e vai correr para a ideia nova. E estamos constantemente assim e parece que nunca consegue levar um projeto até ao fim. Isto é altamente desgastante, tem repercussões horríveis e gigantes naquilo que é, ao longo prazo, o nosso sucesso. E, portanto, eu quero que pare isso agora. Ok? Então, como é que vamos resolver este problema? Eu vou ajudá-la e vou explicar exatamente como criar uma lista de tarefas passo a passo daquilo que tem que fazer para chegar à sua meta. Imaginemos que até não sabe muito bem o que é que tem que fazer ou quais são os passos todos, porque não percebe muito de marketing, não percebe muito de publicidade, não sabe ainda muito bem como é que vai conseguir produzir o objeto X que depois quer vender. Não tem problema nenhum. Essas coisas vão nascendo ao longo do caminho. Mas, para já, temos uma ideia mais ou menos daquilo que temos que fazer. Então eu vou querer que pegue numa resma de post-its. Se não tiver post-its, podem ser pequenos pedaços de papel. E vou querer que escreva em cada um deles tarefas que se lembra que tem que fazer. Vai fazer um momento de brainstorming de todas as tarefas que tem para fazer relacionadas com o seu negócio. Vai manter também esse grupinho de post-its ou de papéis consigo a toda a hora. Assim, cada vez que se lembrar de uma coisa nova, escreve e guarda para depois tratar do assunto da forma que já vamos ver a seguir. Portanto, isto é um exercício que, na verdade, não é um exercício, é um para sempre. Se for das pessoas que fazem listas e, portanto, têm 50 mil papeizinhos, pedaços recortados de papel, 50 notas no telemóvel com tarefas diferentes para fazer, ou listas de tarefas, lembre-se que perder essas tarefas é muito fácil. Perdermos estas listas é muito fácil. E depois, quando andamos por nós e vamos ver para trás, já tínhamos posto a mesma tarefa em 50 mil listas diferentes e a coisa nunca aconteceu. Este exercício dos post-its, a ideia é não só dar-lhe uma ideia clara e visual das tarefas que tem para fazer, mas também ordená-las. E como é que as vamos ordenar? Nós vamos ordenar estas tarefas de acordo com aquilo que é a prioridade. Ou seja, prioridade e ordem cronológica pelo qual temos que fazer as coisas. Portanto, depois de ter estes post-its todos, vai à maior parede que tiverem em casa ou à maior mesa que não tenha nada em cima, mas paredes é bom, é mais visual, é mais fácil, e vai colocar os post-its por ordem. Pela ordem de prioridade, pela ordem que tem que fazer as coisas. Se não tiver bem noção de qual é que é a ordem, ponha mais ou menos. Os post-its são bons porque dá para colar e descolar e voltarmos a colar a seguir e, portanto, mudar-lhes a ordem 50 vezes se for preciso. Mas vai pôr as coisas mais ou menos pela ordem. Vai também lembrar-se que há tarefas que nós temos que fazer todos os dias. Há tarefas que nós temos que fazer todos os meses, ou todas as semanas, ou até todos os anos. Certo? Mas todos os anos, à partida. Vamos deixá-las estar. De qualquer das formas, vai pegar nas tarefas que são diárias, semanais e mensais e vai escrever, vai criar uma folha para elas.
Isto, obviamente, que se for uma pessoa bastante dada às tecnologias, depois existem plataformas de gestão de projeto ou de gestão de equipas, como o Asana, o Google Keep, etc., que pode usar para fazer estas coisas. Mas se for como eu, que preciso das coisas bem visuais e acho que é sempre mais rápido, vai ter uma folha onde vai escrever todas as tarefas que tem que fazer diariamente, outra folha para todas as tarefas que são semanais e uma folha para todas as tarefas que são mensais. Essas tarefas nós depois vamos dividi-las no calendário. As que são todos os dias, obviamente, são todos os dias. As que são todas as semanas, vamos definir um dia da semana específico e uma hora específica para as fazer, e mesmo para todos os meses. É importante ter uma agenda. Se não tiver uma agenda, pode ser um calendário grande. Pode ser, inclusive, um calendário online, tipo o Google Calendar. Mas primeiro, seja visual e marque as coisas na agenda. Depois de termos aquilo que é o semanal, o mensal e o diário definido, todas aquelas tarefas que estavam nos post-its, que não são nenhuma destas coisas, vão encaixar nos nossos tempos livres. Portanto, no espaço que sobrou, tendo estas tarefas já lá, nos nossos tempos livres vamos pôr lá as tarefas de acordo com a ordem da prioridade que nós vimos que elas tinham. E já lhe vou explicar como é que sabe como pôr na agenda ou quando pôr na agenda estas tarefas. Mas primeiro eu vou-lhe pedir que coloque em pause, que vá buscar os post-its a correr, se não tiver post-its, pedacinhos de papel e que escreva todas as tarefas que se lembra que tem que fazer, todas as ideias, todas as coisas que eram giras até fazer em relação ao seu negócio. Vai parar a gravação agora e vai fazer estes post-its. Eu fico à sua espera. Até já! Ora bem, bem-vinda de volta mais uma vez. Para quem já fez o exercício, parabéns. Para quem está a fazer batota e a pensar faço mais logo, espero que faça mesmo. É muito... Este exercício não só é divertido, como também nos ajuda muito a ter uma noção mais clara das coisas que temos à nossa frente e para onde é que devemos desviar a nossa atenção. Agora que já tem uma ideia clara de todas estas tarefas que tem para fazer, é óbvio que há muitas que vão aparecer pelo meio. Não é? Há coisas que nós não sabemos que temos de fazer e que depois começam a aparecer-nos como tarefas também. É importante que essas tarefas vão encaixando por ordem de prioridade. Este modelo que criou com os post-its é muito interessante porque não só nós temos as tarefas lá, como podemos ir acrescentando outras coisas. E permite-nos uma coisa muito boa, que é sempre que eu me sento a trabalhar, sempre que eu tenho tempo para dedicar ao meu projeto, ao meu negócio e que vou trabalhar, eu não tenho que perder tempo a pensar, ok, então o que é que eu tenho que fazer agora que é importante? Não, eu tenho já uma lista e, portanto, eu posso ir lá buscar de cada vez uma tarefa, porque eu já sei qual é que é o caminho que eu tenho que fazer para continuar. E uma das coisas que eu falei há bocado foi no final de fazer este exercício de colocar as coisas na agenda, certo? E há coisas provavelmente que ainda não sabe quanto tempo é que vai demorar para fazer. De qualquer das formas. É importante nós começarmos a fazer estimativas de quanto tempo é que vamos demorar a fazer as coisas. E sabia que as pessoas que colocam as coisas na sua agenda num dia específico têm 3/4 mais de probabilidade, portanto falamos de 75% mais probabilidade de efetivamente as fazerem, porque não serve nada nós acharmos, ok, isto é importante, eu vou fazer isto, eu vou fazer, mas nunca arranjarmos concretamente um tempo, um espaço e uma hora para nos dedicarmos àquilo. E quando nós o fazemos e somos intencionais da forma que o estamos a fazer e efetivamente cumprimos aquilo que estamos a escrever, porque quando eu chegar àquele dia no meu calendário eu vou ver, pois é, eu hoje tinha dito que ia fazer isto. Bem, se calhar vou mesmo fazer. Nós vamos ter aquele tempo reservado para aquela tarefa em si. Vamos executá-la, vamos arrumá-la, vamos riscá-la da nossa lista de coisas para fazer.
Mesmo que seja uma coisa que nós não gostamos ou não temos tanta vontade. Mas quando temos este compromisso connosco próprios, com os nossos sonhos e com os nossos objetivos, mesmo as coisas que nós não temos tanta vontade de fazer, nós temos que perceber que é tipo xarope. Uma pessoa tapa o nariz e bebe. Porque tem que ser. Você pode adorar o seu negócio, mas vão haver sempre coisas que não vai gostar tanto de fazer. E não lhe quero mentir em relação a isto. De qualquer das formas, em relação ainda aqui ao tempo, e agora nós vamos falar sobre como dividir as coisas no tempo, eu gostava que olhasse já para os post-its todos que pôs e que comece a atribuir a cada um deles quanto tempo é que vai demorar para fazer aquela tarefa. É 1 hora? É meia? São 2 horas? 3, 4, 5? Comece a pensar quanto tempo é que vai demorar para aquela tarefa. E atenção, nas tarefas que não souber quanto tempo é que vai demorar, faça uma estimativa. Pense quanto é que acha que aquilo pode durar. Mesmo que não seja um número exato, mesmo que depois demore mais ou menos tempo, é preferível termos uma ideia lá do que não termos absolutamente nada. No caso de existirem várias tarefas que não sabe quanto tempo é que elas vão demorar, não tem problema nenhum. O meu conselho sempre, para começarmos a ser mais intencionais com o nosso tempo, sobretudo com o tempo que gastamos a trabalhar, é apontar as horas a que começamos e apontar as horas a que terminamos. Se não quiser fazer mais nada. Horas de início, horas de fim. Isto vai-nos ajudar a perceber quanto tempo é que nós estamos a dedicar a cada tarefa e ajustar a tarefas que são semelhantes mais à frente, quanto tempo é que nós vamos efetivamente precisar para as fazer, mas também percebermos quais são as tarefas que nos estão a consumir mais tempo e se são coisas que nós podemos fazer de outra forma ou delegar a alguém. Termos maior domínio, maior controle sobre as nossas horas e sobre o tempo que dedicamos a trabalhar e ao que é que estamos a dedicar esse tempo. São coisas efetivamente importantes que só podem ser feitas por si, são coisas que pode passar a outra pessoa. Vou dar um exemplo. Se 1 hora do seu trabalho equivaler a 50 euros, por cada hora do seu trabalho, 1 hora sua for 50 euros, se estiver a gastar 2 horas numa tarefa que podia ser feita por outra pessoa, essa tarefa está a custar 100 euros. E muito provavelmente poderia arranjar alguém que a fizesse nestas 2 horas por 20. Ou seja, estaria a poupar 80 euros. Percebe? Não sabermos quando delegar e o que delegar custa também dinheiro. Mas isto é já um assunto para outra altura. Voltando aqui ao nosso tempo. Portanto, eu vou querer não só que veja quanto tempo é que vai demorar uma estimativa para demorar cada uma destas coisas, isto vai permitir-lhe depois pegar nas tarefas e pô-las no calendário. Pô-las no calendário de forma concreta. Eu vou fazer 3 horas da tarefa X, 1 hora da tarefa X e meia hora daqui para a tarefa X, neste dia. Isto vai-lhe dar não só uma noção de quando é que vai conseguir chegar a cada ponto e maior domínio e capacidade para organizar a sua agenda de forma realista e concreta, que a permite evoluir e ao mesmo tempo que a fazem não ficar completamente exausta, confusa e frustrada, mas também ter uma noção clara de quando é que vai conseguir chegar a cada ponto. Se isto for fácil, ou se for uma coisa bastante, não for muito já overwhelming para si, eu vou também pedir-lhe que passe a utilizar a técnica do Pomodoro quando está a trabalhar. E, se possível, que eu use ela para contabilizar o tempo em que trabalha. A técnica do Pomodoro é uma técnica que é inspirada naqueles relógios de cozinha que muitos deles tinham forma de tomate, e Pomodoro quer dizer tomate em italiano. E esta técnica divide os nossos tempos de trabalho em blocos de 25 minutos, com um bloco de 5 minutos de intervalo.
As contas são um bocadinho mais complexas, porque depois há de 3 em 3, há 15, mas não a quero preocupar já com estas coisas. Portanto, dividir o trabalho em blocos de 25 minutos com 5 minutos de intervalo. A única coisa que tem que fazer nesse intervalo é levantar-se e sair do sítio onde está a trabalhar. Pode ir beber água, pode comer uma bolacha, pode falar com a vizinha, pode fazer um telefonema, fazer o que quiser. São 5 minutos só. Portanto, também qualquer coisa só que caiba nestes 5 minutos. Mas a ideia é sair. Porém, contudo, durante os 25 minutos em que está a trabalhar, a casa pode arder. Não vai tirar os olhos do computador. Ou do que é que seja que faça para trabalhar. No meu caso, o computador. Isto vai permitir não só que todos os minutos que passa a trabalhar sejam usados com foco, sem distrações, como também vai permitir ao seu cérebro manter-se mais produtivo e mais focado durante os tempos em que está efetivamente focada. Se a cada 5 minutos sair, for pensar noutra coisa e depois voltar, vai ver que a sua capacidade de atenção durante aqueles 25 minutos que está a trabalhar é muito maior do que se estivesse a trabalhar uma hora seguida. Para além disto, esta técnica ajuda também a dar cabo, a atacar as tarefas que não queremos fazer muitas vezes. Porque é muito diferente de nós chegarmos a uma tarefa que não temos vontade nenhuma de pegar naquilo. Chegarmos a uma tarefa e termos 1 hora pela frente, ou 2, ou 3, ou 4, às vezes 5, são só 25 minutos. E vai ver que no fim dos 25 minutos, muito provavelmente vai estar já tão entretida com aquela tarefa que vai querer continuar para acabar aquilo de vez. Obviamente que em intervalos, com os intervalos pelo meio, mas vai querer terminar aquilo. Portanto, é um compromisso muito menos grande e permite-nos irmos com mais vontade até para coisas que nós não temos tanta vontade. Portanto, esta técnica ajuda não só a aumentar o foco, a combater o medo, a frustração, a tarefas que nós não queremos ir, e vai também ajudar-nos a controlar melhor o nosso tempo e a percebermos melhor por onde que tempo é que estamos a gastar em cada tarefa e quais as tarefas que devem ser delegadas ou não. E viu? Já conseguiu chegar até ao fim deste training. Não foi tão difícil como estava à espera, pois não? Agora ainda tem o último exercício para fazer, que é este de ver quanto tempo é que vai demorar para cada tarefa, mas o training, a minha parte, chegou ao fim. Portanto, mais uma vez, parabéns. Eu devia ter aqui um sino, uma buzina, uma coisa qualquer, para lhe dar os parabéns assim. Foi muita informação, mas agora eu sei que vai conseguir trabalhar os exercícios, revisitá-los e aplique, por favor, estas tarefas, estas dicas ao seu dia-a-dia. É uma forma de tornar o processo muito mais claro, de ultrapassar o medo e a vergonha, essas coisas todas, e começar a ir em direção aos seus sonhos. Eu quero que não desista de si. Eu confio tanto nas suas capacidades. Eu sei que se está a ouvir isto agora, que se fez os exercícios, hoje vai fazer assim que isto acabar. Batuteira. Mas se está aqui, é porque dentro de si há alguma coisa que lhe está a dizer que é o momento e que é hoje que vai começar. E, portanto, força. Começar é o passo mais difícil, dar os primeiros passos é o mais complicado, mas já está no caminho certo. Já está a dizer que sim à vida que sempre sonhou. Só por estar aqui. Portanto, muitos parabéns. Muito obrigada por me deixar fazer parte também do seu processo inicial. Nós temos um podcast, portanto, se gostou deste training, há muitas mais coisas lá. Temos uma página de Instagram, portanto, siga, o @miadeseixas, onde partilhamos imensas dicas. Eu apareço várias vezes em vídeo a falar mais sobre estas coisas. E se sentir que precisa de ajuda, ou precisa de mais algum... E se sentir que precisa de ajuda ou de mais alguma orientação, envie-nos mensagem ou marque uma sessão comigo. Todos os dias eu e a minha equipa ajudamos imensas mulheres a enfrentarem imensos problemas que estão relacionados com não só começar um negócio, lidar com esta parte da gestão do tempo e das tarefas, como também em pôr o negócio lá para fora e mostrá-lo a mais pessoas, conseguir mais vendas, portanto, melhorar em parte de marketing e tudo mais. Portanto, se tiver alguma dúvida em relação a estas coisas,
fale connosco, marque uma sessão comigo e vamos ver as coisas incríveis que vai conseguir fazer. Confie em si, como eu confio. Muito obrigada por ter ouvido até agora e até à próxima!